Vulcão em Erupção é um podcast da Hopeful Brasil que explica de forma simples e acessível as ameaças e os danos da dinâmica vulcânica para quem não é especialista. A série traduz a ciência dos vulcões e mostra como erupções, cinzas e gases afetam a saúde, o cotidiano e os territórios, destacando aí a importância do preparo e da comunicação de risco. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. Em 2010, o mundo parou para olhar para um nome quase impronunciável. Eyjafjallajökull. Até hoje é difícil de falar. Pois é. Um vulcão lá na Islândia que entrou em erupção e, lançou uma nuvem de cinzas tão gigante que fechou o espaço aéreo de boa parte da Europa. Eu lembro bem das imagens de satélite, sabe? Aquela mancha cinzenta se espalhando por quilômetros. O foco todo, claro, era o caos nos aeroportos, o perigo para os motores dos aviões. E era uma preocupação super legítima. A cinza vulcânica pode derreter dentro de um motor a jato e solidificar de novo, desligando o motor em pleno voo. Mas essa preocupação toda com a tecnologia, ela meio que deixou de lado uma questão muito mais fundamental, mais humana, que é o centro da nossa análise de hoje. Exatamente. Enquanto o mundo se preocupava com a aviação, uma pergunta ficou no ar, literalmente. E as pessoas que estavam lá, no chão, respirando aquela cinza? O que aquela poeira fina, feita de rocha e vidro pulverizado, realmente faz com os nossos pulmões? É só um incômodo? Ou, sei lá, algo que pode deixar marcas para sempre? Para responder isso, a gente vai mergulhar fundo num artigo de revisão bem completo do Clinical Respiratory Journal. Ele não olha só para o Eyjafjallajökull, mas reúne dados de várias erupções pelo mundo. A ideia é separar o que é só um transtorno do que é um perigo real para a saúde. A nossa missão aqui é entender a ciência por trás do risco, usando esses eventos como estudos de caso. Certo, então vamos começar pelo básico. O que exatamente é a cinza vulcânica? Porque eu imagino que não seja nada parecido com a cinza que sobra de uma churrasqueira, né? Nem de longe. A cinza de uma fogueira é matéria orgânica queimada, carbono. A cinza vulcânica é literalmente rocha pulverizada. O termo técnico geral é tefra. Tefra é qualquer material fragmentado que um vulcão joga para fora. A cinza, especificamente, são as partículas de tefra com menos de 2 milímetros. Mas a parte crucial é a natureza dela. São fragmentos minúsculos de rocha e vidro vulcânico. Espera aí, você disse vidro? Então não é só uma poeira. É literalmente vidro quebrado em escala microscópica. Isso já soa muito pior. É exatamente isso. Pense em cacos de vidro microscópicos, com bordas extremamente afiadas e regulares. Diferente da areia da praia, que foi, erodida por milhões de anos até ficar redondinha, suave, essas partículas são frescas, elas acabaram de ser criadas. E essa frescura não é só física, é química também. Como assim, química? As superfícies delas são muito reativas e, conforme elas sobem pela coluna quente da erupção, alguns compostos voláteis, tipo ácidos... Ácidos. Sim, ácido sulfúrico, clorídrico, eles condensam nessas superfícies. Então cada partícula é tipo uma pequena esponja ácida e afiada. Entendi. O que me leva à próxima pergunta. O que determina se essa cinza é só irritante ou se é genuinamente perigosa para a saúde? O artigo aponta 3 fatores cruciais. É como se fosse uma impressão digital do perigo, sabe? O primeiro é o tamanho da partícula. O problema não são as partículas que a gente consegue ver, mas as que a gente não vê. As microscópicas. Exato. O perigo real vem da fração de partículas respiráveis, que são geralmente as menores que 10 microns. Elas são pequenas o suficiente para passar pelas defesas do nariz e da garganta e ir fundo nos pulmões, lá nos alvéolos. O estudo menciona que essa fração pode variar de 0 a mais de 17% do volume total da cinza. E como é que medem algo tão pequeno? Usam um microscópio comum?
É um processo bem mais sofisticado. Eles usam técnicas como microscopia eletrônica de varredura para ver a forma, a textura das partículas e também difração a laser para ter uma distribuição precisa dos tamanhos. É um trabalho de detetive mesmo, para entender o perfil exato daquela cinza. Ok. Então, o primeiro fator é o tamanho. Qual o segundo? O segundo é a composição mineral. E aqui mora o principal vilão teórico da história, a concentração de sílica cristalina. Sílica cristalina. É um mineral específico, uma forma de dióxido de silício, que é conhecido por causar uma doença pulmonar bem grave, fibrótica e incurável, chamada silicose. Ah, sei. É um risco enorme em setores como mineração e construção, né? Exatamente. E o terceiro fator? O terceiro são as propriedades da superfície, que se conecta com o que a gente falou antes. Cinzas frescas, com suas superfícies reativas e aquela cobertura ácida, podem gerar mais radicais livres no pulmão, e isso causa mais inflamação e dano celular do que cinzas mais antigas, que já foram, digamos, lavadas pela chuva. Entendi. Então temos essa lista. Quão pequena é para entrar, do que é feita para machucar lá dentro e o quão quimicamente agressiva ela é. Com isso em mente, vamos voltar para o caso que começou a nossa conversa, o Eja-Falajalcon. Em 2010, o que a análise daquela cinza específica revelou? Olha, o artigo explica que aquela erupção foi particularmente eficiente em criar cinzas finas e por um motivo bem específico. Ela aconteceu debaixo de uma geleira. Ah, claro. A interação explosiva do magma a mais de 1000 graus Celsius com gelo. Um choque térmico brutal. Sim, esse processo chamado de erupção freatomagmática pulverizou a rocha de uma forma muito, muito eficaz. Então foi por isso que causou tanto transtorno? A água da geleira superaquecida basicamente transformou a erupção numa panela de pressão gigante que detonou a rocha em partículas minúsculas. Exatamente. E quando analisaram essas partículas, os cientistas encontraram dados bem interessantes. Primeiro, até 25% das partículas eram de fato respiráveis, o que é uma porcentagem considerável. Então o primeiro item da lista já acendeu um alerta. Sim. Segundo, o principal componente era o dióxido de silício, compondo uns 60% da cinza. Espera aí, 60%? Você acabou de falar que a sílica é o que causa silicose. Isso soa como uma receita para um desastre de saúde pública. Soa, não é? E essa foi a grande preocupação no início. Mas aqui está o detalhe que muda tudo e que o estudo destaca de forma brilhante. Não é só a quantidade de sílica que importa, mas a sua forma. A forma? A maior parte daqueles 60% era sílica amorfa, ou seja, não cristalina. O conteúdo de sílica cristalina... A forma perigosa. Isso, a forma perigosa que causa fibrose pulmonar era insignificante. E isso fez toda a diferença do mundo. Uau, que detalhe crucial. É a diferença entre, sei lá, vidro comum e um cristal de quartzo. Em termos de estrutura, um é desorganizado, o outro é estruturado e perigoso. E, na prática, o que aconteceu com a saúde das pessoas que moram lá perto que foram cobertas por essa cinza? Foi feito um estudo de saúde com 207 pessoas na área mais afetada logo depois da erupção. E os resultados foram muito claros. Cerca de 40% delas relataram efeitos agudos. Que tipo de efeitos? Desconforto nos olhos, irritação no nariz e na garganta e uma sensação de aperto ou irritação no peito, sintomas bem consistentes com a inalação de qualquer poeira irritante. E esses sintomas, eles sumiram depois que a cinza sentou ou as pessoas continuaram com problemas? Foram, na sua maioria, passageiros. O estudo notou que o uso de máscaras e óculos de proteção ajudou muito a diminuir os sintomas. A conclusão principal foi bem direta. Apesar do enorme incômodo e da disrupção na vida das pessoas, não foram encontradas consequências graves ou permanentes imediatas para a saúde da população local. É fascinante. Um evento que parou o mundo, mas no fim, para a saúde local, foi mais um transtorno do que uma catástrofe. Mas pelo que eu entendi da nossa fonte, nem toda a erupção islandesa tem esse perfil, né? O artigo descreve um evento histórico que foi o completo oposto.
Um verdadeiro desastre de saúde pública. Sim, a erupção da fissura de Lac em 1783. O que é fascinante sobre Lac é que não foi uma erupção de cinzas no estilo clássico. Foi o que a gente chama de erupção efusiva, que derramou um volume colossal de lava por 8 meses. Mas o impacto principal não veio da lava nem da cinza. Veio da liberação de uma quantidade assim inimaginável de gases vulcânicos. Então, em vez de uma nuvem de partículas, foi uma nuvem química. Precisamente. As estimativas são de que foram liberadas 120 milhões de toneladas de dióxido de enxofre e 8 milhões de toneladas de fluoreto de hidrogênio. Esses gases reagiram na atmosfera e formaram o que ficou conhecido como a névoa de Lac, uma névoa ácida e seca que se espalhou não só pela Islândia, mas por toda a Europa. E como é que os cientistas hoje conseguem estimar esses números de uma erupção de mais de 200 anos atrás? Usam registros históricos, núcleos de gelo? Exatamente isso. Os núcleos de gelo da Groenlândia mostram um pico gigantesco de sulfato datado precisamente para aquele ano. Isso permite calcular o volume de dióxido de enxofre e, além disso, temos registros históricos detalhados. Benjamin Franklin, que era embaixador na França na época, escreveu sobre essa névoa seca que escureceu o sol durante o verão de 1783. Ele não sabia a causa, mas descreveu os efeitos. Perfeitamente. E quais foram esses efeitos? Devastadores. Na Islândia, a poluição por flúor que se depositou na grama causou uma doença óssea fatal no gado. Mais de 50% dos rebanhos do país morreram. Isso levou a uma fome generalizada que acabou matando aproximadamente 25% da população humana. 25%, um quarto da população? Mas o impacto não parou aí. Na Europa, a névoa ácida causou quebras de safra, problemas respiratórios generalizados e irritação ocular em massa. O artigo quantifica o impacto na mortalidade europeia. Sim, e os números são chocantes. Na Inglaterra, a mortalidade no verão e outono de 1783 foi mais de 10% acima da média de 50 anos, o que se traduz em cerca de 10 mil mortes a mais do que o esperado. Em algumas partes da França, a taxa de mortalidade no mesmo período foi 38% acima da média. Espera, deixa eu ver se eu entendi. É possível que mais gente tenha morrido na Inglaterra, a milhares de quilômetros de distância, do que na própria Islândia, onde o vulcão estava? O artigo sugere que sim, e é um ponto impressionante. Na Islândia, a causa primária de morte foi a fome, um efeito indireto prolongado. Na Europa, foram os efeitos respiratórios diretos da poluição do ar numa população muito maior e mais densa. Isso mostra que o alcance letal de um vulcão não é só sobre para onde a cinza voa, mas para onde os gases se espalham. Ok, então temos dois extremos. Eyjafjallajökull, muita cinza, efeitos agudos, mas sem gravidade a longo prazo. Lac, pouca cinza, mas gases que causaram uma catástrofe global. Isso nos leva à grande questão. Qual é o veredito científico final sobre a cinza em si, com base em todas as erupções estudadas, como a do Monte Santa Helena nos Estados Unidos, por exemplo? Se a gente junta tudo isso, o padrão fica bem claro. E ele se divide em duas categorias: efeitos agudos e efeitos crônicos. Os efeitos agudos são bem descritos e consistentes. A cinza atua como um irritante mecânico e químico. Os sintomas mais comuns são irritação no peito, tosse, coriza, dor de garganta. O problema mais sério a curto prazo é a piora de condições pré-existentes. Ou seja, para uma pessoa com asma ou bronquite crônica, uma chuva de cinzas não é um simples incômodo, pode ser uma emergência médica. Exatamente. O estudo do Monte Santa Helena, em 1980, por exemplo, mostrou um aumento de 2 a 3 vezes nas internações hospitalares e visitas a pronto-socorros por asma e bronquite nas áreas afetadas. Os pulmões, que já estão inflamados, reagem de forma muito mais severa a esse tipo de irritante. Certo. Os efeitos imediatos são claros, mas e os efeitos a longo prazo? A grande preocupação, como a gente mencionou, seria desenvolver algo terrível como a silicose, certo?
Essa sempre foi a maior preocupação teórica da comunidade médica e científica. A silicose é uma doença progressiva incurável. No entanto, e este talvez o ponto mais importante da nossa conversa, o artigo é categórico. Apesar de décadas de pesquisa, depois de grandes erupções e da presença de sílica cristalina em algumas cinzas, nenhum caso de silicose atribuída à exposição às cinzas vulcânicas foi relatado na literatura científica. Isso é impressionante. De todas as grandes erupções, com milhões de pessoas expostas, nenhum único caso confirmado. Por quê? A sílica cristalina simplesmente não está lá em quantidade suficiente? Em muitos casos, como no Eijafalajoku, a concentração é muito baixa. Em outros, ela até existe, mas parece que a dose e a duração da exposição não atingem o limiar necessário para causar a doença. O artigo cita estudos de longo prazo, como um que acompanhou madeireiros expostos à cinza do Monte Santa Helena por anos. Eles encontraram um pequeno declínio na função pulmonar logo depois da exposição, mas esse declínio foi reversível, não houve efeitos permanentes. Isso quer dizer que o risco é zero? Não exatamente. O risco teórico ainda existe e o artigo adiciona essa nuance. Ele menciona o vulcão Soufrière Hills em Montserrat, no Caribe, que está em erupção contínua desde 95. A cinza de lá tem um teor significativo de sílica cristalina. Ah, então lá o risco é maior. O risco para trabalhadores ao ar livre, como agricultores, está sendo cuidadosamente monitorado. As estimativas de risco são baixas, mas não são zero. Para dar um contraste, o artigo compara com a poeira do World Trade Center. A exposição àquela poeira, que era uma mistura de cimento, vidro, outros materiais, demonstrou ter causado efeitos mais permanentes e progressivos na função pulmonar dos bombeiros e das equipes de resgate. Então, poeiras diferentes, efeitos diferentes. A cinza vulcânica, até agora, parece ser menos fibrogênica, menos capaz de criar cicatrizes no pulmão do que outros tipos de poeira. Exatamente. A grande lição que fica é que a composição da cinza, e talvez mais importante dos gases, é o fator que determina tudo. A cinza vulcânica é um irritante potente, pode agravar seriamente condições existentes, mas o medo de uma doença pulmonar crônica, como a silicose, não é até hoje sustentado pelas evidências. Com proteção, tipo máscaras de boa qualidade. Sim, como as N95. Mas os efeitos a longo prazo, que eram a maior incógnita, parecem ser mínimos ou inexistentes na maioria dos casos. O perigo mais catastrófico parece estar nos gases invisíveis, como no caso de LAC. Perfeitamente resumido. A preocupação imediata deve ser proteger as vias aéreas durante e logo após a queda de cinzas, especialmente para os grupos de risco. A preocupação de longo prazo, felizmente, parece ser bem menor do que se temia. Isso me deixa com a última pergunta. A ciência olhou para os efeitos imediatos, logo depois das erupções. Mas e as pessoas que vivem em lugares como a Islândia ou perto do Etna, na Sicília, onde a cinza vira parte do solo, da poeira da estrada, por décadas? Os depósitos de cinzas ficam no ambiente por anos, sendo levantados de novo pelo vento, pela atividade humana. O que uma vida inteira de exposição de baixo nível, respirando essa poeira que o vento levanta todo dia, pode significar? Talvez o perigo não seja a grande erupção, mas o sussurro constante que ela deixa para trás no ambiente. É uma questão que a ciência talvez ainda não tenha tido tempo suficiente para responder. Este foi o Vulcão em Erupção. É um podcast da Hopeful Brasil que explica de forma simples e acessível as ameaças e os danos da dinâmica vulcânica para quem não é especialista. A série traduz a ciência dos vulcões e mostra como erupções, cinzas e gases afetam a saúde, o cotidiano e os territórios, destacando a importância do preparo e da comunicação de risco. O Vulcão em Erupção está disponível no Spotify e no canal do YouTube TV Hopeful. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos com educação em desastres, confira mais em hopeful.pro.